A maioria das pessoas acredita que o despertar espiritual é um ponto de chegada, uma conquista suprema que as coloca acima da dor, da dúvida e da confusão. Mas a verdade é outra, muito mais profunda e desafiadora. O despertar não é um prêmio, é o começo de uma nova guerra interna. Uma guerra silenciosa contra um inimigo invisível, o ego, que, mesmo depois de supostamente morto, continua agindo nas sombras. Este vídeo é um convite, um alerta para todos aqueles que sentem que estão travados, andando em círculos, sem saber que talvez, neste momento, estejam sendo manipulados pelas mãos invisíveis do ego espiritualizado. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode ser o passo que faltava para realmente acelerar seu despertar e se libertar das amarras que você nem sabia que ainda carregava. Existe um inimigo que não grita, não se revela facilmente, mas que opera em cada suspiro de autossabotagem. Esse inimigo é o ego, e a parte mais perigosa é que durante a jornada espiritual ele aprende novos truques, começa a se vestir de luz, a falar em termos de amor e paz, mas sempre com o objetivo de manter o controle. A função deste vídeo não é te envergonhar ou te colocar na defensiva, pelo contrário, é te dar ferramentas para enxergar além do óbvio, ultrapassar os disfarces do ego e resgatar sua jornada de volta para a verdade. A transformação real só acontece quando paramos de lutar contra fantasmas externos e começamos a olhar para o campo de batalha interno com coragem e honestidade. Uma das armadilhas mais comuns no despertar espiritual é o orgulho espiritual. É a sensação sutil de superioridade que surge quando começamos a acreditar que somos melhores, mais puros, mais conscientes do que os outros. Esse orgulho é venenoso. Ele cria separação, julga silenciosamente e muitas vezes impede o fluxo de aprendizado contínuo. O orgulho espiritual faz com que a pessoa se feche para novas perspectivas, acreditando já ter alcançado tudo o que precisava. Em vez de humildade, nasce uma arrogância silenciosa. O verdadeiro despertar, no entanto, é um processo contínuo de desaprender, de se abrir para o mistério, e isso só é possível com humildade. Identificar e dissolver o orgulho espiritual é fundamental para não transformar a jornada em mais uma prisão dourada criada pelo ego. Outra armadilha poderosa é a construção de uma nova autoimagem, a do ser iluminado. De forma inconsciente, muitos passam a se ver e a se apresentar como despertos, mestres, seres especiais. Essa identidade, inicialmente motivadora, se torna rapidamente um grilhão. O ego adora assumir essa máscara, porque ela oferece reconhecimento, respeito e admiração. Mas viver preso a essa personagem cria uma enorme resistência a reconhecer erros, vulnerabilidades e momentos de queda, que são, na verdade, naturais e necessários ao crescimento espiritual. Quando nos identificamos demais com a imagem de alguém que já chegou lá, nos desconectamos do fluxo vivo da transformação. A chave é perceber. Despertar não é um troféu, é um caminho cheio de idas e vindas, onde a única constante verdadeira é a autenticidade. O apego a rituais, técnicas e práticas espirituais é outra prisão disfarçada. Meditar, fazer yoga, usar cristais ou seguir mantras pode ser maravilhoso, até que essas práticas se tornem a nova bengala do ego. Quando acreditamos que precisamos desses elementos externos para nos sentirmos conectados, caímos em um novo tipo de dependência. O despertar verdadeiro é interno e espontâneo. Nenhuma técnica, por mais poderosa que seja, pode substituir a consciência viva do momento presente. Quando por ritual vira obrigação, ou quando julgamos outros por não praticarem da mesma forma que nós, é sinal de que o ego tomou conta da jornada. Usar práticas como ferramentas de apoio é sábio, fazer delas muletas emocionais é sabotagem. A resistência inconsciente à dor e às próprias sombras é talvez a armadilha mais profunda. O ego espiritualizado quer permanecer na zona confortável das boas vibrações, evitando a todo custo mergulhar na dor, no medo e na vergonha. Mas é justamente nesses territórios sombrios que ocorre a verdadeira alquimia do ser. Ignorar ou reprimir emoções dolorosas sob o pretexto de pensamento positivo é um enorme auto-engano. A luz não se manifesta negando a escuridão, mas atravessando-a com coragem e amor. Aquele que realmente desperta é aquele que se permite sentir plenamente,
mesmo quando isso parece contradizer a imagem de evolução que ele gostaria de manter. A necessidade de controle é outro truque do ego. Mesmo na jornada espiritual, tentamos controlar como as coisas deveriam acontecer. Quanto tempo o despertar deve levar, como devemos nos sentir, o que devemos manifestar. Criamos expectativas rígidas para um processo que, por natureza, é orgânico e misterioso. Essa necessidade de controle gera frustração, culpa e, muitas vezes, abandono do caminho. A verdade é que o despertar não pode ser gerenciado pelo ego. Ele exige rendição. Entregar o processo, confiar no desconhecido e abrir mão da vontade pessoal são atitudes essenciais para romper com as amarras da mente controladora e acessar níveis mais profundos de consciência. Agora que você conhece as principais armadilhas, é hora de fazer uma pausa, respirar fundo e olhar para dentro com honestidade radical. Quais dessas armadilhas ainda me prendem? Em que momentos eu percebo o orgulho, o apego, o medo da dor ou a necessidade de controle dominando minhas decisões espirituais? Identificar essas dinâmicas não é um motivo para culpa ou vergonha. Pelo contrário, é um ato de coragem e maturidade. O reconhecimento consciente é o primeiro passo para transcender. Nada pode ser transformado enquanto permanece escondido nas sombras da negação. Que essa reflexão seja sua aliada daqui para frente. Agora precisamos falar sobre um truque ainda mais sofisticado: o ego que usa a linguagem da luz para se esconder. Frases como "tudo é amor", "só vibro na luz" ou "não vejo mais problemas no mundo" podem sim ser expressões genuínas de estados elevados, mas também podem ser escudos inconscientes para evitar lidar com a complexidade da vida. O ego espiritualizado é hábil em mascarar sua necessidade de separação, controle e rejeição usando o vocabulário da iluminação. Não basta falar bonito. O verdadeiro sinal de maturidade espiritual é a capacidade de permanecer presente diante da dor alheia, da imperfeição, da confusão, sem julgamento e sem fuga. Outro truque sorrateiro é o sentimento de já sei tudo. Quando sentimos que já dominamos o caminho espiritual, paramos de aprender. E parar de aprender é o mesmo que estagnar. O verdadeiro buscador mantém sempre a mente de iniciante, aberta, curiosa, humilde diante do mistério. O ego detesta essa postura, porque ela exige constante renovação e desapego. Quando nos fechamos em certezas, nos distanciamos da verdade viva, que é dinâmica e inabarcável. Desconfie sempre da sensação de que já entendi tudo. É justamente nesse ponto que o crescimento real ameaça o ego, e por isso ele tenta te anestesiar com essa ilusão. A comparação é outra armadilha poderosa. Medimos nosso progresso espiritual olhando para o outro. Quem medita melhor, quem manifesta mais, quem parece mais evoluído. Essa comparação é puro veneno. Cada alma tem seu ritmo, seu caminho, seus próprios desafios invisíveis. O ego usa a comparação para gerar competição, inveja ou sentimento de inferioridade. Tudo o que nos desconecta da essência. Despertar não é uma corrida. Não há medalhas para quem chegar primeiro. Cada passo dado com sinceridade já é, por si só, uma vitória invisível. Liberte-se da comparação e volte a olhar para sua própria jornada com compaixão. A falsa paz é outra ilusão sofisticada. Acreditar que o despertar é uma licença para fugir da vida. Muitos, sem perceber, usam a espiritualidade para evitar conflitos, emoções difíceis ou responsabilidades humanas. Acham que a verdadeira paz é a ausência de desafios. Mas a verdadeira paz é presença ativa no meio do caos. Não é sobre se isolar em bolhas artificiais de harmonia, mas sobre permanecer centrado enquanto abraçamos todas as experiências da existência sem resistência. Despertar é integrar, não fugir. É amar a vida como ela é, não como gostaríamos que fosse. Por fim, o verdadeiro despertar é um caminho de humildade e entrega. Não é sobre brilhar aos olhos dos outros, nem sobre colecionar rótulos ou conquistas espirituais. É sobre se despir de tudo aquilo que acreditávamos ser. É sobre perder o controle, render-se ao mistério e permitir que a vida nos molde continuamente. A verdadeira luz não grita, não se exibe. Ela simplesmente existe, silenciosa, forte
inevitável. Quem desperta de verdade aprende a confiar, aprende a viver de peito aberto, mesmo quando tudo dentro de si clama por proteção. Esse é o verdadeiro milagre do despertar, a coragem de ser vulnerável diante da vida. Você que chegou até aqui, saiba, sua jornada é sagrada. As armadilhas existem sim, mas elas não têm poder sobre aquele que decide permanecer consciente, curioso e rendido ao fluxo da vida. A partir de hoje, olhe para cada desafio interno não como um obstáculo, mas como um convite à expansão. Não lute contra o ego, observe-o. Não se culpe pelas quedas, aprenda com elas. Cada pequena vitória interna, cada despertar de consciência é um passo para longe das amarras invisíveis e para mais perto da liberdade real. Você está no caminho. Continue caminhando. A vida verdadeira está apenas começando.